Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área, com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, clima de revolta, alerta contra a arbitragem, bastidores, expectativa forte pela próxima partida, nota oficial do Flamengo, retorno de jogador importante, uma saída encaminhada e interesse europeu em promessa da base. Detalhes completos sobre Flamengo e Bragantino. Edição quente, então fique aqui até o final para não perder nada. E aí eu peço humildemente que você já deixe o seu like, acione o sino das notificações, deixe também o seu comentário. Seu comentário é extremamente importante. Ele somado ao seu like faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais rubro-negros e o Expresso Rubro-Negro consiga cada vez mais seguidores, tá bom? Então vamos para o vídeo, galera. Bom, vamos começar falando sobre a polêmica do VAR, tá? Que foi na partida entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã, onde o árbitro de vídeo era o Wagner Hilley. E aí eu até falei no nosso vídeo de pré-jogo, tá? Do jogo do Fluminense, que o Wagner Hilley é horroroso. Ele que já foi árbitro de campo, tá? Prejudicou o Flamengo em algumas ocasiões, com lances muito duvidosos. E é um árbitro tão abaixo em relação à forma de apitar, o conhecimento técnico dele, que ele foi rebaixado para o VAR, tá? E aí ele foi o autor daquela decisão do VAR, né, no lance do Thiago Silva contra o Bruno Henrique, dizendo que o Bruno Henrique procurou apenas a perna do Thiago Silva. Um erro protocolar gigantesco, tá? O Flamengo não deixou barato, soltou uma nota oficial duríssima após considerar que houve erro grave de protocolo, tá? E aí a nota do Flamengo diz o seguinte, pessoal: o Clube de Regatas do Flamengo manifesta publicamente a sua indignação com a atuação do árbitro de vídeo Wagner Hilley, responsável pelo VAR no Fla-Flu, em lance envolvendo o atleta Bruno Henrique. O Flamengo lamenta a ausência de criteriosa análise do quadro, revelada nos áudios divulgados pela CBF, o que evidencia uma quebra de protocolo, prejudicando a decisão do árbitro de campo. Não é a primeira vez que erros como esse ocorrem em partidas do Flamengo quando o referido profissional está na cabine do VAR. Isso é verdade. A instituição reconhece os esforços recentes da CBF para elevar a qualidade da arbitragem futebolística no país e acredita que com alguns ajustes os resultados dos trabalhos serão cada vez mais visíveis. Isso que o Flamengo falou, pessoal, é bem verdade, porque não é de hoje que o Wagner Hilley toma decisões totalmente descabidas contra o Flamengo. E isso atrapalha pra caramba. O Flamengo nessa nota deixa claro que houve erro grave e que não foi a primeira vez que fomos prejudicados por este árbitro de vídeo, tá? A repercussão é forte e o Flamengo vai levar o caso diretamente à CBF, tá? É importante a gente reforçar uma verdade dura. O Flamengo fez um clássico muito abaixo do mínimo aceitável. A gente não pode normalizar isso, tá? A atuação foi fraca, lenta e a equipe não competiu como deveria. A arbitragem errou? Sim, com certeza. Mas o Flamengo também falhou, pecou no desempenho e isso a gente não pode ignorar, tá? Não pode ser utilizado como cortina de fumaça para mascarar a partida muito ruim, muito abaixo do Flamengo. Isso é um fato. E aí, galera, a gente tem um detalhe aqui quanto à situação de dois jogadores do Flamengo, tá? Que é o De La Cruz e também o zagueiro Pablo. Vocês lembram dele, né? O Pablo que já fez história no Corinthians, esteve no Botafogo no ano passado. O departamento de médico do Flamengo trouxe uma notícia importante. O De La Cruz apresentou melhoras no joelho após a entorse sofrida e o jogador trabalha com otimismo e o Flamengo para tê-lo novamente à disposição já nessa partida contra o Bragantino, tá? Embora ainda com cautela. A expectativa é que ele volte e possa estar relacionado para jogar essa partida, tá? A gente que não tem ali o Saul, o Eric Pulgar também tomou cartão, então a gente está bem desfocado nesse sentido. Aí a gente tem o Alan que estava tratando de fascite plantar, tem o Everton Araújo que está à disposição, então o Flamengo não vai ter ali seus principais volantes para essa partida, tá? A expectativa é do De La Cruz conseguir reforçar o time e ajudar o Flamengo nessa partida em específico, beleza? Já relacionado ao zagueiro Pablo, que estava encostado no elenco do Flamengo desde o início do ano, treino em separado, não era opção do Flamengo,
O jogador fez até algumas postagens polêmicas, como se fosse culpa do Flamengo o jogador não ter minutos, e a culpa era do mesmo. Ele passou um ano no Botafogo também, por empréstimo, onde jogou apenas uma partida, tá? E aí o detalhe sobre o Pablo é que ele fechou um pré-contrato com o time do São Bernardo e vai disputar o Campeonato Paulista de 2026. O campeonato é focado no Campeonato Paulista, o contrato, perdão, e aí o jogador ele deve deixar o Flamengo já agora, no início desse ano, que o contrato dele acaba agora no final desse ano, tá? Então, assim, já vai ser uma economia relevante na folha de pagamento do Flamengo, porque ele tinha um salário muito alto, ainda mais para um jogador que não joga, tá? Assim, o ciclo dele encerra no Flamengo de forma definitiva. E uma notícia que movimentou os bastidores do Flamengo é que o zagueiro Iago, recém-promovido do sub-20 ao profissional, ganhou o campeonato mundial em cima do Barcelona, bateu um pênalti de cavadinha, vocês vão lembrar dele, e fez o gol de cabeça de empate, que levou o jogo para os pênaltis, tá? O zagueiro desperta interesse do time do Brentford, da Inglaterra. O clube inglês vem monitorando jovens defensores com perfil físico forte e boa saída de bola. E o Iago ele se encaixa perfeitamente nesse tipo de atleta que eles tradicionalmente observam. Inicialmente ainda não houve proposta inicial, mas a sondagem existe e deixou o departamento de captação do Brentford de olho. Caso o interesse avance, o Flamengo pode avaliar uma venda futura ou, no mínimo, utilizar o movimento para valorizar o atleta dentro do elenco. O que me incomoda em relação a isso? Com a saída do Iago, caso venha uma proposta e ele chegue a sair, a gente vai mandar 4 zagueiros nossos para fora, que nós não aproveitamos e que vendemos barato. Como tivemos recentemente o caso do Natan, do Otávio, vamos ter do Cleiton, que está indo para a Alemanha, tá? O Flamengo perdeu esse jogador, e o Iago, caso saia. O Flamengo, por ter uma estratégia de comprar sempre jogadores prontos, isso não é nenhum demérito, muitas vezes lima os seus principais ativos, que são a base. A base é um ativo econômico, que você tem um gasto baixo e um lucro grande, caso você saiba gerenciar a carreira desse atleta. Então, o fato desses jogadores não terem minutos, não poderem jogar, não aparecerem para serem vistos, prejudica muito, porque eles saem muito baratos daqui, vão para a Europa, aperfeiçoam características que eles valorizam no futebol europeu e rapidamente esses jogadores são vendidos por cifras ainda maiores. O Flamengo precisa ter uma atitude mais detalhada com esses jogadores, ter mais carinho com os jovens da base, porque a gente já perdeu vários atletas aí. Um belo exemplo aí são Otávio e Natan, que foram jogadores comprados a preço de banana aqui no Brasil e vendidos caro depois. São jogadores que estão se destacando, disputando Champions League, que poderiam, num recorte curto, terem sido importantes no time do Flamengo, tá? E a próxima partida, pessoal, é Flamengo e Bragantino, tá? A gente esquecer esse clássico do Fluminense aí e já focar nessa partida. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado, às 21h30, em partida decisiva para recuperar os pontos perdidos no clássico. A arbitragem já foi definida e a expectativa é de um jogo tenso, já que o ambiente pós-Fla-Flu deixou o Flamengo em alerta total para qualquer decisão de campo e de VAR. É um confronto fundamental para a gente se recolocar no rumo certo, diminuir a pressão após derrota. O Flamengo terá mudanças, pode ter retornos importantes e precisa mostrar intensidade desde o início, coisa que não mostrou na última partida. É algo que tem sido cobrado pelo Felipe Luiz, pela comissão técnica e principalmente por nós, torcedores. A última coletiva do Felipe Luiz foi desastrosa, onde a gente teve ali muitas falas incoerentes com o que é a verdade, principalmente no que diz respeito a ele ter falado sobre não dar show para a torcida, ser um técnico mais calado mesmo, mas a gente viu, num período muito curto, ele ser muito ríspido com o Gabriel dentro de campo, o Gabigol, naquela final contra o Atlético Mineiro, também contra o Pedro, onde foi até em coletiva para criticar as ações do jogador e a maneira com que ele estava treinando, tá? Já com Plata, entre alguns outros jogadores que a mídia ela fala em um certo companheirismo e favoritismo do Felipe Luiz, ele não tem a mesma atuação rigorosa, e isso incomoda um pouco nos bastidores, tá? Sinceramente, o Flamengo tem
toda razão em cobrar a CBF e exigir que esses erros protocolares não aconteçam mais. Esse erro específico no jogo contra o Fluminense foi absurdo, especialmente um histórico repetido com um profissional que já tem essa tendência de tomar decisões polêmicas contra um clube em específico. Acho que um árbitro assim não deveria nem ser escalado para um jogo do Flamengo, tá? Mas não existe um ponto que dá para varrer debaixo do tapete, que o Flamengo precisa responder dentro de campo. Um time que quer ser campeão tem que entrar ligado em todos os jogos, não só em clássicos. Sangue nos olhos, e isso não aconteceu. O jogo do Bragantino é a chance do Flamengo demonstrar a reação, postura e seriedade. E vocês, pessoal, acreditam que o Flamengo deve ir com tudo para cima da CBF? Ou primeiro arrumar a casa dentro de campo? Deixe sua opinião nos comentários, deixa aquele like maroto para ajudar o canal, compartilha com a nação e se inscreve no Expresso Rubro Negro, porque aqui o Expresso nunca para e nunca se esqueça. Aqui é Mengão. Tamo junto, rapaziada. Um grande abraço para vocês. Fui.